Olá, somos da Universidade do Estado do Amazonas, do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, bacharelado em Engenharia Florestal. Iremos abordar um pouco sobre os compostos carbonílicos. Os componentes do grupo são Erika Medeiros, Mesaque Borges e eu, Bliver Nunes. O professor responsável pela disciplina é o professor Alex Izuka. Então, o que são compostos carbonílicos? Um composto carbonílico é um composto orgânico que contém o grupo funcional carbonila, formado por um átomo de carbono ligado por uma dupla ligação a um átomo de oxigênio. Os compostos carbonílicos podem ser divididos em várias classes, dependendo dos outros átomos ou grupos ligados à carbonila. Os aldeídos. O que são os aldeídos? Os aldeídos são compostos que apresentam o grupo carbonila e pelo menos um átomo de hidrogênio ligado ao mesmo carbono. São obtidos por redução de alcoóis via ozonólise de alcenos ou por redução de derivados de ácidos carbonílicos. Características físicas e químicas dos aldeídos. Os aldeídos, eles são polares, inflamáveis e reativos, apresentam um cheiro característico que varia de irritante a agradável conforme o tamanho da cadeia carbônica, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, dependendo do número de carbonos. Os aldeídos de cadeia curta são solúveis em água, mas a solubilidade ela diminui com o aumento da cadeia. Os aldeídos eles são classificados conforme o número de grupos funcionais e conforme a natureza dos radicais ligados ao grupo funcional. Quando apresenta um grupo por molécula, chama-se monaldeído. Quando apresenta dois grupos por molécula de aldeído, e quando apresenta três grupos por molécula, chama-se trialdeído. E de acordo com a natureza dos radicais ligados ao grupo funcional, quando o radical ligado ao grupo carbonila for de cadeia aberta, chama-se aldeído alifático. Quando o radical for ligado ao grupo carbonila for de cadeia fechada, chama-se aldeído alicíclico. E quando o radical ligado ao grupo carbonila for de anel benzênico, chama-se aldeído aromático. Com relação à nomenclatura dos aldeídos, inicia com o prefixo, sendo o prefixo o número de carbonos totais na cadeia principal. O infixo é o tipo de ligação, sendo an para uma ligação, em para dupla ligação e in para tripla ligação. E o sufixo é o da função orgânica que está sendo estudada, que é o al. Como podemos observar na figura, nós temos o metanal, onde o met vem de um carbono, pois possui apenas um carbono na cadeia principal. O an vem de simples ligação, pois não tem ligação dupla ou tripla na cadeia principal. E o al é da função orgânica que está sendo trabalhada. Nessa figura ao lado, nós temos o 4-etil, 3-metil-hexanal. Isso quer dizer que quando contamos a cadeia principal, o hex vem de 6, pois a cadeia principal possui 6 carbonos. Dentro da cadeia principal, temos ramificações que se encontra no carbono 3, contando desde onde está a função. No carbono 3 temos uma ramificação, que é o metil, onde possui apenas um carbono. E no carbono 4 tem uma ramificação etil, que é de 2 carbonos. E o al, que é da função orgânica. A continuidade aqui é que o meu colega Gliver acabou de explicar, dando a introdução para vocês sobre o ácido carbonílico.
Então, afinal, o que é o ácido carbonílico? O ácido carbonílico são compostos orgânicos caracterizados pela presença de carbonilha e presente lignante no vinagre e nas frutas. Veremos isso a seguir. Ah, esses ácidos eles são compostos orgânicos caracterizados pela presença de carbonilha, como eu disse. Estão presentes nas frutas cítricas, no vinagre, em fármacos e conservantes. Esse ácido carbonílico participa da reação de esterificação utilizada na produção de aromatizante e entre outros. Veremos também a seguir. As características desse composto, ele é funcional e varia do tamanho, a estrutura, a cadeia. E as características desses ácidos são representados quimicamente por R carbonílico ou CO2H, que o R é um radical orgânico ligado a uma carbonílica, como vocês podem observar na imagem, e também ligado a uma hidroxila, que é menos OH. A presença desse carbonílico confere uma diferença de polaridade à molécula, trazendo a um composto polar. A solubilidade e o aspecto variam conforme o número de carbono na cadeia. O ácido carbonílico com até 4 carbono são incolores a líquido, miscíveis em água. Com 5 a 9 carbono são líquidos viscosos, incolores, pouco solúveis em água. E a partir do 10 ou mais carbono são sólidos brancos, insolúvel em água. O ácido de cadeia aberta, com até 6 carbono, possui um odor forte e característico de manteiga rançosa, que são relativamente voláteis. Já os ácidos carboxílicos é a função orgânica com caráter ácido mais acentuado. O composto dessa função possui um pH entre 3 e 5. E como vocês podem observar nessa imagem, veremos a classificação desses carbonílicos, onde esse ácido ele podem ser classificado pelo número de carbono, como eu disse ontem, pela presença de moléculas. Temos a monocarbonílico, que é do grupo carbonílico. Temos o ácido dicarbonílico, que é a molécula presente em molécula presente com duas carboxilas. Temos também o ácido cítrico, que é o molécula presente por 3 grupos de carboxilas. E a nomenclatura desse grupo é de acordo com a União Nacional da Química Pura e Aplicada, que é a UPAC. Ele descreve que a característica desse ácido tem a função de iniciar com um termo sulfúrico e um final oico. Como assim? Quando a gente pega uma molécula e essa molécula, se ela é cadeia aberta ou cadeia fechada ou ramificada, vamos nomear elas conforme a sua estrutura. Veremos a seguir. Por exemplo, as regras para a nomenclatura dessa função, por tratar-se de uma função orgânica, ou seja, pela presença de uma cadeia carbônica, são o número de carbono, tem que nomear, achar a localização, as ramificações, ou seja, os prefixos do número de carbono que termina, por exemplo, se termina com ila ou il. Se houver mais de uma ramificação na cadeia, ela deve se posicionar na nomenclatura por ordem alfabética. Aí já o terceiro passo é verificar. Eu vou falar das cetonas. As cetonas, elas compõem o grupo, uma função oxigenada, em que o grupo funcional é uma carbonila, como nós citamos anteriormente. Uma carbonila é um átomo de carbono que faz uma ligação dupla com o oxigênio. No caso das cetonas, esse grupo carbonila, ele está ligado a um carbono secundário, não pode estar nas extremidades da cadeia carbônica. Ele pode ser tanto de cadeia aberta quanto cadeia fechada.
Quanto às características físicas e químicas, esses compostos são levemente polares por causa da diferença da eletronegatividade provocada pelo oxigênio. Isso permite uma solubilidade de cetonas em solventes polares, como é o caso da água. As cetonas elas também podem fazer ligações de hidrogênio com as moléculas de água, fator que aumenta essa solubilidade. Conforme a cadeia aumenta, o caráter apolar das cadeias acaba se tornando significativo e diminui essa solubilidade em solventes polares, mas acabam sendo muito solúveis em solventes orgânicos não polares. Quanto ao ponto de fusão e ebulição, as moléculas de cetona são ligadas por força de interação dipolo, de modo não tão forte, e por isso não é necessária uma grande quantidade de energia para separar as moléculas, o que consequentemente faz com que o ponto de ebulição não seja tão alto. Aqui nós podemos ver uma tabela onde é possível observar tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição para cada um do grupo cetona, de alguns grupos cetonas. Além disso, eles também são inflamatórios